O Palmeiras jogou agora há pouco, começou ganhando, mas acabou tomando uma virada e perdendo alguns jogadores para o grande clássico deste meio de semana. Vamos ver como foi. Fluminense e Palmeiras no Maracanã. O Verdão vinha em busca da 7ª vitória seguida e começou animado por esse golaço do Dudu. Olha que paulada do Eduardo Pereira Rodrigues. De olho na final do dia 27, Menino voltou no lugar de Mike para o segundo tempo. O que não retornou foi a atenção e a sorte do Palestra, que levou o empate com menos de 1 minuto. Iago Felipe contou com desvio de Luan para igualar o marcador. Um gol no comecinho e outro no final. Ele de novo, Iago Felipe acertou chutaço de fora da área e não deu para o Everton. Final, Fluminense 2, Palmeiras 1. Ó, pra quem ligou agora, esse time que tá jogando de pijama é o Fluminense, tá? Não jogou, não sei porque não jogou com o uniforme dele, jogou de pijama, mas faz parte. E aí, horrível. Meu caro Dorival Júnior, esse resultado, você que é fera, faltam 13 dias pra final da Libertadores. Flamengo mete 4, Palmeiras perde. Tem alguma influência ou não tem nada a ver? Nenhuma. Eu acho que há uma semana atrás a situação era invertida. O Flamengo estava passando por um momento e de repente tem 2 grandes resultados aí. Eu acho que é um campeonato difícil, Flávio. Essa sequência de jogos que já acumularam aí praticamente 2 anos, né, de competições. Eu acho que isso daí tem sobrecarregado consideravelmente muitos jogadores sentindo num final já de segundo ano. Não é fácil. E eu acredito que para a decisão em si nós teremos um jogo completamente diferente. Muito disputado e as duas equipes em condições de igualdade, chegando em momentos importantes. Tanto em sentido de recuperação quanto de preparação. Eu vejo que teremos aí uma grande decisão. Eu confesso que eu estava a caminho, né, daqui. Eu não vi a virada. Foi vacilo mesmo do Palmeiras, foi mérito do Fluminense? O que foi? Então, na verdade, foi as duas coisas, né? O mérito do Fluminense, que não se intimidou com o Palmeiras, né, em momento nenhum, foi para cima do Palmeiras, conseguiu o empate logo no comecinho do segundo tempo, né? Depois daquele gol do Dudu meio espírita, né? Um gol que ele bateu. Baita gol, hein? Um grande gol. Ele chutou no gol, é verdade, mas é difícil a bola entrar ali onde entrou. É indefensável, né? Mas o Palmeiras se deu mal exatamente por causa desse gol no comecinho do segundo tempo. Foi logo a 2 minutos do segundo tempo. Então, isso deu ao Fluminense coragem para ir para cima e não se intimidar com o Palmeiras. Então, o Palmeiras não encontrou espaços para contra-atacar, porque o Fluminense adiantou todas as linhas, pressionou o Palmeiras. Mas aí o que aconteceu? Aconteceu que o nosso português, o Abel Ferreira, ele tirou um cara que não podia tirar, que era o Felipe Melo. Por que o Felipe Melo? Ele já tinha cartão amarelo, ele não vai jogar contra o São Paulo, não custava nada deixar ele lá no campo. Por quê? Que se o Felipe Melo estivesse em campo, eu duvido que o Iago fizesse o segundo gol. Porque ali, o Felipe Melo tira todas. Ele é um cão de guarda ali, o pitbull. Ele fica ali na cabeça da área. Mas talvez foi exatamente por não ser expulso, né? Mas não tinha problema nenhum ele ser expulso, porque, sabe, o Palmeiras já sabe que vai ser ou segundo ou terceiro colocado do Campeonato Brasileiro. Não dá mais para chegar no Atlético. Todo mundo sabe disso. O Atlético tem 2, está ao título matemático por 2 vitórias. Então, quer dizer que é bobagem isso aí. Então, devia ter ficado Felipe Melo ali. Porque esse Danilo que entrou, ele não tem a mesma eficiência de marcação que o Felipe Melo tem na cabeça de área. Bom, Miller, para você. Olha, Flavito, assisti o jogo hoje, primeiro tempo, metade do segundo tempo em casa, e eu vi que o Fluminense tomou o gol, mas um detalhe interessante é que o Fluminense, ele não ficou esperando o Palmeiras lá, sabe, para ver o que ia acontecer. O Fluminense tomou a iniciativa de jogo, agrediu o Palmeiras no seu campo de defesa
Tanto é que foi de uma bola roubada que o Iago Felipe fez o primeiro gol. Então, o Palmeiras, como o Chico falou, tirou o Felipe Melo. Eu não sei, o Dorival está aqui, ele é treinador, mas eu não sei, Dorival, que certos treinadores, eles gostam de tirar jogador bom do campo. Eu não entendo isso. O jogador é bom, já levou um cartão amarelo, não vai jogar o próximo jogo. Deixa o jogador jogar. Felipe Melo, ele sabe se posicionar, não dá bote errado. É. E o adversário respeita só a presença dele. Tem medo do Felipe Melo. Exatamente. Então, ele saiu, o Palmeiras perdeu o meio campo pro Fluminense, e o Fluminense acabou virando o jogo. Mérito do Fluminense, e pouca gente fala, né, Dorival? Que o Marcão, que não tem, né? Ótimo não trabalho. Tem grife, mas é um ex-jogador que vê jogo bem perfeitamente. O que ele fez, Fabito? Tirou, como diz o meu amigo, os balões apagados, colocou a molecada, 3 moleques da base, estão voando baixo aí, ó. O Fluminense hoje aqui é 7º, 6º colocado no campeonato, quer dizer, tá fazendo uma excelente campanha, o Marcão, no Fluminense esse ano, Dorival. Não? Campanha importante. Assim, não, e o John Kennedy mandou a bola no travessão. Exatamente. Né? Entrou no lugar do Fred e mandou a bola no travessão. Os garotos do Fluminense são interessantes, são jogadores, o próprio Iago fazendo um belo campeonato, muito bom o campeonato que ele tem feito. Agora, com relação à saída do Felipe, eu não vi a partida, para mim fica às vezes difícil falar alguma coisa, mas eu vou me reportar às partidas anteriores. Ele geralmente teve esse posicionamento também. Ele retira em determinado momento e entra com os 2 garotos um pouco mais enxutos para poderem reforçar o meio-campo. Talvez tenha sido essa a ideia hoje, e ainda mais que o Felipe, como vocês falaram, estava com cartão amarelo, talvez no sentido de não perdê-lo na partida. Ele talvez tenha feito esse tipo de alteração. Mas os 2 garotos do Palmeiras, para mim, são jogadores altamente promissores. E olha, eu não tenho dúvidas que... Sim, mas só o Dorival. Os 2 meninos do meio campo... Danilo. Menino. Você conhece um pouquinho dessa posição? Dorival, se ele tirasse o Felipe e colocasse o Danilo, beleza. Porque na dinâmica de jogo, Danilo moleque, ele vai e volta no mesmo nível, né? Na mesma velocidade. Mas ele colocou o Danilo Barbosa, não foi? Danilo Barbosa. O Danilo Barbosa está sem jogar um mês, pô. Sem ritmo de jogo, quer dizer. Então, acho que aí ele quebrou. Porque se ele colocasse o Danilo tem ritmo de jogo, confiança. Para mim, ele é titular absoluto no meio campo do Palmeiras. Imaginei que fosse a entrada do Danilo. Não, foi o Barbosa. E o garoto também, o Patrick, né? Que exatamente. Joga pra caramba. Joga demais. É bom vocês estão falando que o Fluminense tem belos jogadores, né? Quer dizer que o Flamengo vai continuar forte, né? Porque o jogador do Fluminense, ele revela, vende e o Flamengo traz de volta, né? O impressionante nesse jogo, no primeiro tempo, Flávio, eu vi um Palmeiras muito superior à equipe do Fluminense. A equipe do Fluminense não foi para o jogo. E aí no segundo tempo, depois que toma o gol, o time muda a postura. Então nós estamos vendo muito isso, Dorival. Muito isso. Times jogando contra essas grandes equipes, ficam retraídas, depois que tomam o gol, começam a atacar. Então é impressionante um Palmeiras que nós vimos no primeiro tempo perder um jogo fácil. Tava muito tranquilo para o Palmeiras ampliar o placar. E aí no segundo tempo, eu também estava vindo para cá, não pude ver o jogo na sua totalidade, mas sem dúvida nenhuma a equipe do Palmeiras perdeu os 3 pontos, deixou lá os 3 pontos, porque era muito superior. Mas assim, Paulo, sabe o que acontece, o Dorival sabe disso. Flavito, assim como tomar um gol nos acréscimos, todo time que toma é um descalabro, também para um time como o Palmeiras, tomar um gol com menos de 1 minuto do segundo tempo, também balançou a equipe do Palmeiras. Como nós vimos o São Paulo. E o Fluminense foi pra cima. Por isso que o Fluminense ganhou o jogo. O Fluminense ficou esperando o Palmeiras. Virou tudo, né? Foi pra cima do campo. Mas a superioridade da equipe do Palmeiras é muito grande. Sim, né? Então nós vimos aí... Mas Paulo, mas eu concordo com você, tá certo. Só que... E tá em oitavo. Que o favoritismo tem que confirmar na prática. Exato. Mas eu vou ser obrigado a perguntar de novo pra vocês. Faltam 13 dias pra final da Libertadores. O cara não começa... não vou dividir, né? Aquilo foi colocado pelo Chico com perfeição. O Palmeiras não vai ser campeão brasileiro. Mas ele pode ser campeão da Libertadores. Mas vem em mente aquele negócio, nós vamos ganhar a qualquer momento.
Se a gente acelerar um pouquinho, nós vamos ganhar. Mas o futebol não está sendo mais assim. Flamengo achou não que dá ia ser- mais para o ser assim. Flamengo também achou que ia ser assim hoje. Não pode ser mais assim. É concentração os 90 minutos. Eu acho também, quer dizer, ex-jogador aqui, então são os 3. Mas quando a bola tá rolando, o cara não pensa Não, na jamais, dividida. jamais. Ah, Não dia pensa, não vem. 27. Isso não, daí não. olha, nem passa pela cabeça. É. O cara que está em campo não passa pela Joga, cabeça. né? Joga. Agora, sobre a final, é curioso isso, porque o Dorival falou de algo. 3 semanas atrás era o Flamengo em alto, Palmeiras embaixo. Não, uma semana, Celso. Não, e depois aí Palmeiras começou a crescer Exatamente. e o Flamengo lá embaixo. Exatamente. E aí, outro, sei lá, acho que daqui a pouco vão chegar os dois no mesmo estado o anímico. Palmeiras ia para a 7ª vitória, se não me falha. verdade. Sétima. Seria a 7ª vitória. E por isso que eu falei, Chico, em todas as partidas, se entrava com o Zé Rafael ou o Felipe, em determinado momento ele alterava, assim também, acredito eu, com esse sentido de tentar reforçar o seu meio-campo, porque a sequência de jogos é complicada, Flávio. E está pegando muitos jogadores nesse final de segunda temporada, praticamente. Olha, muito difícil para recuperar. Eu tenho conversado com alguns treinadores e eles têm nos falado que às vezes tem que fazer uma alteração em razão daquilo que o atleta já não consegue mais entregar. Mas, dentro de Dorival, campo. o Palmeiras tem um belo elenco. Muito bom. Não são de 11 jogadores. Não, então, os jogadores que entram tem que manter o mesmo nível. Tem que manter, porque tem condições Aqui, Paulo, disso. às vezes E o que nós vimos tem no dia- segundo tempo, um outro time, um outro Palmeiras. Na verdade, o elenco mais equilibrado é o do É o do Palmeiras. Palmeiras. Então. O Flamengo tem 12, 13 jogadores de altíssimo nível. Mas dá uma disparelhada grande quando troca. O Atlético é a mesma coisa. Palmeiras não. Pra você- Palmeiras você pode dizer, talvez 11 contra 11 o Flamengo seja mais espetacular ou o Atlético. Sim, mas quando mexer, o Palmeiras Ô, vai... Flavito, veja bem, um detalhe interessante. O Palmeiras, o seu elenco na totalidade, vai chegar pro dia 27 inteiro, fisicamente falando. O do Flamengo é diferente. Já vai chegar meia boca. Rodrigo Caio, Arrascaeta que não joga Mas um agora- mês. E o próprio Felipe Luiz hoje, o Davi Luiz saiu hoje com machucou, problema. né? E Vai o entrar. Mais o nível de Rodrigo Caio. reposição Mais o é Rodrigo mais o Caio, Rodrigo né? Caio. O Caio saiu também. na metade do O Rodrigo primeiro Caio tempo. saiu com problema de panturrilha. Agora, o Davi o- Luiz com uma O pancada. Davi Luiz foi mais precaução, porque ele tá Porque sem foi uma ritmo de pancada jogo. feia, né? Agora, o Dorival está aqui, ele é o especialista nessa questão. Tudo bem, com o advento da pandemia, da triste pandemia, podemos fazer 5 alterações num jogo. Ok. Mas será que precisa todo jogo fazer 5? Essa é a questão. Não, às vezes não. Então, é por isso que eu estou falando. Às vezes, por uma precaução, o treinador se vê na obrigação de fazer. Porque o ritmo das partidas hoje é impressionante. A bola não para. Olha, muito diferente da época nossa que a época, gente é. jogava. Certo? Eu acho que isso aí a gente nem precisa falar. A intensidade é muito alta. Exatamente, a intensidade é muito alta. O desgaste pela sequência, pouco tempo de trabalho, pouco tempo de recuperação. Às vezes a gente não gosta de falar isso, porque, quem está em campo tem que produzir, tem que jogar, tem que fazer o seu melhor. Isso daí é ponto. Mas acontece, ninguém é máquina. E a sequência com que as equipes têm jogado desde o ano passado, eu falei isso na minha casa para os meus filhos. No segundo semestre desse ano, nós teríamos muitas lesões musculares em razão do acúmulo e da falta de uma pré-temporada e até de um período de descanso, de recuperação que não tivemos no Não, e tem início do outra ano. coisa, Então, né, por Dorival? isso, Chico, que eu Tem outra coisa imagino também. que essas alterações sejam Deixa eu só necessárias. colocar- Ei, Gabão, tem outra o- coisa também, a pressão. Agora, a volta do torcedor, o atleta se sente mais Ainda pressionado mais. ainda. Ele tem que fazer. Então é isso que eu precisa, estava vendo. mestre Helena. Nós estamos vendo um Palmeiras que agora está conhecendo o torcedor. Porque esses moleques aí todos que subiram, Patrick de Paula, Danilo, que nem o Dorival falou, o Gabriel Menino, eles não estavam jogando com torcida. Agora a torcida está junto com eles, ou contra eles. Quer dizer, ou você joga contra, ou você joga a favor. Ou você Helena, joga dentro, ou joga fora. E Quer aí, dizer, essa é outra pressão. Tem influência desses resultados, a final ou não? Acho que está desligado, não estamos te ouvindo. Vamos ver se agora ficou. Não, eu tô. Pronto, vamos lá. Tá ouvindo agora? Ok. Beleza. Antes de mais nada, eu queria fazer um agradecimento aqui ao meu grande amigo e o responsável por aquele livro que eu mostrei para vocês da abertura,
que é o Celso de Campos Júnior, que é um grande biógrafo jornalista, um biógrafo do meu querido Adoniran Barbosa, né? Enfim, eu queria fazer esse agradecimento. Quanto ao Palmeiras, o Palmeiras foi vítima de uma idiosincrasia que o futebol brasileiro mantém há algum tempo. Faz um gol, ele pode ser tecnicamente muito superior ao adversário, ele corre para trás e fica ali tentando manter o resultado. Ao contrário, por exemplo, quando você vê um jogo do campeonato inglês, especialmente que faz um, faz dois, faz três, faz quatro, continua atacando até o final do jogo, até o apito final. O brasileiro, ele tem essa coisa comigo, né? Ele é medroso, ele conhece a palavra, né? É isso aí. Quer preservar o resultado. Isso chama levanta uma hora, o adversário começa a atacar, também não é bobo, chega lá e faz o gol. Né? Essa é a história do futebol. Bom, daqui a pouco nós vamos mostrar o vestiário do Palmeiras e tem um lance polêmico com intervenção de VAR. O lance do VAR foi marcado um pênalti a favor do Fluminense e aí o VAR foi chamado e voltou-se atrás. Vamos ver se foi tudo certinho. Esse lance aí, ó. Houve um lance ali atrás, o jogador do Fluminense segue e o Vitor Luiz, teoricamente, comete um pênalti em cima do Luca. Ok, o árbitro marca. Só que esse lance anterior, essa falta do Wellington no Rafael Veiga, o VAR chamou a atenção e por isso ele mudou a marcação do pênalti. Então, o lance que originou o pênalti foi um lance viciado pela falta cometida anteriormente. Tá certo dessa vez, né, Celso? Não tem o que reclamar. O VAR está ali para isso. Se houve a falta e o lance começa de uma jogada ilegal, irregular... É exatamente aí que o lance começa. O VAR tem que avisar o árbitro, tem que rever e ponto final. Então, acertou a arbitragem, sim. Dessa vez, olha, sem dúvida. Apesar de toda a polêmica do VAR, e tem polêmicas aí, olha, difíceis de compreender, eu ainda defendo a tese... Semana passada, né, mas vamos esquecer isso. eu ainda acho que o VAR mais acerta do que erra. Eu acho que tem um índice aí alto de mais de 80%. E aí anulou dessa vez, ok, corretamente. Hoje no lance do São Paulo, que nós vamos mostrar depois também, hoje acerto. Enfim, houve troca da arbitragem, depois a gente vai falar sobre o tema, né? Ô Flávio, eu estou cansado de ver falta igualzinha essa aí em cima do Jô, na entrada da área, e o juiz não marca nada. É que os caras perseguem o nosso Simão, Chico. Não, persegue o Jô. Sabe por quê? Porque o Jô é grande, ele faz assim, ele se protege. Então, eles não acham que é falta do Jô, não é falta do defensor. Então, como o Veiga é um menino, vamos dizer assim, que não dá problema para ninguém, tem uma ficha exemplar, é candidato à camisa 10 da seleção brasileira, se bobear na próxima Copa, o que acontece? Ele é bom jogador, para compor elenco. Não, ele é bom jogador. Ele Mas serve camisa sim. 10 da seleção... Não sei não. Camisa 10, eu quero dizer, é o cara do meio campo, que arma a jogada. Ele podia abrir o Neymar, naturalizar com um goleiro e jogar pela seleção do Congo. Desse é para anular um pênalti. O juiz está o árbitro tá no lance. Ele deixou jogar. Foi para a área, pênalti. Tem que voltar lá atrás na jogada inicial. Tem. Por quê, Poderia já você na Europa, você na Premier League, sabe quando ia apitar uma falta dessa? Nunca. Não, e ele não deu falta. Então, se ele já não deu a falta... Hoje, segundo episódio. Gosta do cabelo do jogador é falta. É isso, Miriam, é uma coisa que tá, cara, tá difícil. Ele tava... Igual, qualquer coisinha, qualquer toque Não, mas isso é falta, Paulo. Isso é falta. O que aconteceu lá é falta. Não, o VAR é o seguinte, o VAR é o jogo
pro torcedor que não entende de futebol. Isso aí, jogada, pra mim, essa jogada é normal. Normal. Tanto é que o árbitro tá em cima Se do você lance, vê né? isso dentro da área, você não dá Ô, pênalti? Celso, na nossa. Se você na vê nossa isso época, dentro... sabe disso? Quantas pancadas tomou, segue o jogo? Quantas Quantas pancadas tomou? Dorival, quantas faltas fez ali naquele setor? Falta é falta. Foi falta ou não foi? Essa daí? Não, essa daí foi, mas... Mas escuta aqui, calma, Disse o Celso. nosso querido Calma, Abelzinho, o nosso querido Abel Ferreira, bicampeão da Libertadores em 10 meses. Vamos ver. Na primeira em que penso que o Palmeiras foi superior, podia ter, na minha opinião, ter chegado ao intervalo, inclusive com um score maior. Se tivéssemos mais calma no último terço para poder decidir melhor e finalizar melhor as nossas jogadas, quer em transição, quer em situações de ataque posicional, onde a equipa demonstrou caráter, personalidade, muita frescura física, mesmo num relevado com muita irregularidade. Conseguimos ter calma e paciência para criar, como disse, e na minha opinião devíamos ter ido para o intervalo com outro resultado. Na segunda parte houve outro jogo. O nosso adversário foi melhor, mostrou muito mais frescura física, e eu estou em crer que essa frescura física veio também porque o nosso adversário teve mais um dia de descanso do que nós, e houve erros da nossa equipa, quer táticos, quer técnicos, que não são muito normais. Infelizmente as coisas não correram como nós queríamos, e acho que na segunda parte, o nosso adversário o Fluminense foi melhor que o Palmeiras. Portanto, 2 jogos completamente diferentes. Uma primeira parte onde nós deveríamos e merecíamos ter chegado com outro resultado ao intervalo, e uma segunda parte onde o Fluminense foi melhor. Bom, o Palmeiras perdeu para o jogo de quarta-feira contra o São Paulo. O Dudu, Felipe Melo e o Luan. Não foi expulso depois que o jogo acabou, teve um bate-fundo lá. E o Davidson. O Davidson foi expulso. O Davidson levou o segundo cartão amarelo. Também não joga. Então, O terceiro. levou o terceiro amarelo. o Davidson Ô, Flávio, tava no já tá bate-fundo, nas né? redes sociais aí que os palmeirenses querem afundar o São Paulo, hein? Os torcedores já estão aí, porque uma derrota do São Paulo na quarta-feira é complicado. Somada a uma vitória eventual do Juventude contra o Fluminense. São Paulo entra na zona de Juventude rebaixamento. Bahia tem jogo a menos que o... Opa, é verdade. Opa. Prêmio Celso Ardegui. Tem prêmio para você que participa com a hashtag Mesa Redonda lá no Twitter. Entra no Twitter, hashtag Mesa Redonda. Peça aí, agora saiu a camiseta do Corinthians alusiva para o Márcio Saito, lá de Santo André. A produção vai entrar em contato com você aí. Você tem 7 dias para retirar a sua camiseta alusiva do Corinthians, e ainda tem aí para vocês que estão participando com a hashtag Mesa Redonda. Muita gente pedindo, muita gente querendo a camiseta de treino do Palmeiras, tamanho G, tá na tela para vocês, bonita. E claro, a camiseta maravilhosa do Santos, a camisa 3 do Santos, tamanho P. O Bruninho não está mais aqui no estúdio com a gente, então é sua chance de ganhar. Vai lá, hashtag Mesa Redonda no Twitter, Flávio. Se a gente entrar no Trend Tops, aí vai ter um prêmio especial. Tem um prêmio especial. Vai então ter falei, prêmio, não... mas vamos lá, hashtag Mesa Redonda, vai, a audiência tá alta, já aproveita, que isso é preguiça, né? O cara tá vendo o programa e não mete um hashtag Mesa Redonda. Fabito, sabe uma coisa interessante que eu vejo na entrevista do Abel? É o seguinte, não é a realidade que ele tá falando. Sabe por quê? Um time como o Palmeiras, que tem muita qualidade, que tem um elenco riquíssimo, e vai ser mais rico ainda ano que vem com a Leila, não pode jogar por uma bola só contra o Fluminense. Exatamente. Pelo amor de Deus. Que mundo, né? Como diz o narrador argentino, de que planeta viniste? Pô, pelo amor de Deus. O Palmeiras é infinitamente melhor e maior do que o Fluminense. Ô Celso, Sim. não criou uma jogada, achou um gol do Dudu no primeiro tempo, mas nada. Foi o que o Paulo estava Agora, falando. como é que você vai procurar jogar por uma bola só? Todas as partidas, não é só uma não. Exato, de nada adianta ter um elenco superior, um time superior, se não tem uma atitude de alguém superior. Exatamente. O Fluminense pode ser mais limitado tecnicamente, pode ser inferior em termos de qualidade, mas foi pra cima. Cuidado, Por isso faltam 13 dias. E daí? Cuidado. Mas, senhor, eu vou contar uma coisa. O senhor é tão crítico de Simeone, de Mo... verde, não sei o quê. Palmeiras contra o Flamengo vai jogar por uma bola só, com certeza. Claro. Como fez com o Atlético. Como fez com o Atlético. Como fez E com o o que Atlético. aconteceu com o Atlético? A superioridade era toda do Palmeiras. Foram fora. lá, o Palmeiras foi muito mais superior por uma bola. Segundo jogo, então... Dói um pouquinho, né? Bom,